O Augusto Aras está preparando uma vingancinha contra o Bolsonaro? Eu não preciso nem dizer para vocês que o Bolsonaro ele é o incompetente. As pessoas sabem disso e chamar Bolsonaro de incompetente é redundante. O problema de você ser alguém incompetente, como o Bolsonaro é que você faz coisas erradas. E até mesmo as vitórias que você tem não são vitórias bem construídas. E depois, mesmo vencendo, você acaba tendo problemas. E eu tô falando isso por conta da vitória que o Bolsonaro teve com a votação do André Mendonça e a seleção dele para ser o novo ministro do STF. Bolsonaro trabalhou para que o André Mendonça fosse selecionado, fosse eleito, em partes aí. André Mendonça conseguiu ser. Ele é terrivelmente evangélico, ponto para o Bolsonaro, que consegue aí fazer um agrado, fazer um afago em uma parcela do eleitorado que é sensível. Só que como nós falamos, o Bolsonaro ele é um incompetente. E ele não trabalhou o suficiente, possivelmente, para evitar qualquer tipo de dessabor, qualquer tipo de nariz torto por parte do Augusto Aras. Porque o Augusto Aras estava sim tendo pretensões de ser o novo ministro do STF. E agora o que o Augusto Aras faz? Dá continuidade nas investigações que foram abertas pela CPI da pandemia e abre, no caso, 6 inquéritos preliminares, com base no relatório final da CPI. Vamos conversar sobre isso no vídeo, mas já clique no botão de gostei, agora de cabelo novo, barba feita, tudo moderno com o visual e só por isso já vale aí o seu botão de gostei. O meu cabeleireiro, toda vez que eu corto o cabelo, ele vem aqui e acompanha os vídeos, então não deixem o Felipe triste. Então clique no botão de gostei para mostrar para ele que ele fez um trabalho excepcional, como ele sempre faz. Vamos conversar começando pela indicação do André Mendonça. Todo mundo sabe, o André Mendonça foi eleito, isso aí não é problema nenhum. Só que o Augusto Aras, ele tinha uma pretensão. Porque havia, aparentemente, um acordo do Augusto Aras com o Davi Alcolumbre. Isso é o que os jornais, a mídia têm falado. O Davi Alcolumbre estava tentando barrar o Augusto Aras não estava tentando barrar o André Mendonça para que o Augusto Aras pudesse ir para o STF. E quem também estava fazendo essa costura era o Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados. É claro que o Aras sabia que ia ser difícil, que o André Mendonça seria derrotado, mas quando você vai passando o tempo, você acaba criando expectativas, óbvio. E no dia da votação, estava tudo certo para o André Mendonça ser derrotado. Então o Augusto Aras ele pode ter criado uma expectativa forte, só que o resultado nós vimos, o André Mendonça foi eleito. Resta a gente saber se o Bolsonaro trabalhou em cima do Augusto Aras para evitar qualquer tipo de dessabor. Será que o Bolsonaro fez o dever de casa dele? Provavelmente não, porque o Bolsonaro ele acha que ele não deve satisfação a ninguém e ele não deve lealdade a ninguém, somente aos filhos dele. Porque é o único núcleo de aliados que o Bolsonaro de fato acredita. Todos os outros são potenciais traidores. Então ele acha que ele não está em débito com Augusto Aras. Mas pode ser que Augusto Aras tenha se sentido traído. E ele não vai conseguir ir para o STF, sendo que é um sonho dele, aparentemente, pelo que é dito nos bastidores. Agora no governo Bolsonaro acabou a chance do Augusto Aras. A chance do Aras de ser ministro do STF era com Bolsonaro. Porque não vai ter ninguém que vai se aposentar no ano que vem, somente em 2023. Aí, meus amigos, é outro presidente, porque o Bolsonaro vai perder a eleição de 23. E 22 no caso. A chance do Augusto Aras é que haja uma revogação da PEC da Bengala. Se a PEC da Bengala for revogada, o que não vai acontecer, porque o Senado já deu um parecer favorável à não revogação da PEC da Bengala, então ele não vai conseguir ir para o STF ou ser indicado. Porque se a PEC da Bengala for revogada, a idade do STF cai de 75 para 70 ou de 70 para 65. Enfim, há uma redução na idade e a Rosa Weber e o Ricardo Lewandowski acabam saindo e isso abriria espaço para o Augusto Aras. Mas ele não vai conseguir, sonho frustrado, problema do Augusto Aras e mais ainda problema para o Bolsonaro. Porque agora, com o André Mendonça eleito para o STF, qual é o compromisso que o Augusto Aras tem com o presidente da República? Zero. Nenhum. E o pior de tudo, agora que ele não vai conseguir ir para o cargo, por que ele vai ter que ficar bajulando o Bolsonaro? O Bolsonaro vai sair a partir de 1º de janeiro de 2023. O Aras vai continuar na carreira. Então ele tem que manter uma boa relação institucional com as instituições republicanas. E aí eu falo Congresso e STF. E é por isso que o Augusto Aras, nesse momento, ele está bem encurralado.
E ele está pressionado, como a gente já havia falado há um tempo, na semana passada, quando Augusto Aras pediu ali uma solicitação, um encaminhamento, 10 encaminhamentos na verdade, para o STF. E agora ele inicia com 6 investigações preliminares. O que são essas investigações preliminares? São investigações para saber se de fato existe substância para que uma investigação seja aberta. E nós sabemos que esse relatório da pandemia tem muita substância. Tem muito fato ali que é um fato palpável, que são fatos concretos. Ainda mais porque a Prevent Senior, essa semana, que está citada no relatório final, que os dirigentes estão citados, a Prevent Senior admitiu que ela adulterou os resultados das pesquisas. Que a Prevent Senior passou para os pacientes medicamentos que não tinham nenhum tipo de eficácia contra a doença. E a Prevent Senior, como todo mundo ficou sabendo, como a CPI esmiuçou, ela abastecia o gabinete paralelo com dados e o gabinete paralelo repassava essa informação para que o Bolsonaro pudesse tomar as suas decisões, adotando as políticas públicas baseadas em dados mentirosos que eram fornecidos pela Prevent Senior. E aí você pode dizer, ora, então o governo é vítima de tudo isso? Porque se a Prevent Senior mentiu, o governo também caiu no golpe da Prevent Senior. Não pode. O governo não pode ser colocado como vítima disso tudo. Primeiro, porque a ciência mostrava que não tinha comprovação científica. Todo mundo falava isso. E o governo, mesmo assim, optou por embasar em resultados sem comprovação científica, optou por embasar-se em pesquisas que não tinham passado pelo Comitê de Ética, como a pesquisa da Prevent Senior. E agora, na CPI que está rolando em São Paulo contra a Prevent Senior, é muito difícil esse pessoal escapar. E quando cair a Prevent Senior, os outros vão começar a cair. E o Augusto Aras vai matar isso no peito? Não tem como matar. Ele poderia ter matado o relatório no peito se o relatório da CPI mirasse somente o Bolsonaro. Mas não foi isso que o Renan Calheiros fez. O Renan Calheiros ele foi extremamente estratégico. O Renan Calheiros ele fatiou, ele abriu o leque. Então ele colocou o Bolsonaro como indiciado e várias outras pessoas que possuem ou não foro privilegiado. Então eles vão para a justiça comum. Nise Yamaguchi, Paulo Zanotto e tantos outros, inclusive os diretores da Prevent Senior. Então o Augusto Aras está numa sinuca de bico. E o Bolsonaro acabou, não sei se eles tinham um acordo, mas ele não atendeu às expectativas do Augusto Aras. Agora o Augusto Aras vai se prejudicar, ele vai se queimar por isso para defender Bolsonaro? O que ele ganha defendendo Bolsonaro? Absolutamente mais nada. Eu não estou dizendo que agora o Augusto Aras vai querer ir para cima do Bolsonaro ou ele vai passar tudo. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que agora o Augusto Aras ele pode começar a adotar, sim, uma análise muito mais burocrática e menos amigável. Porque, como eu falei, o que ele tem a ganhar protegendo o Bolsonaro? Absolutamente nada, nem a vaga dele para o STF ele vai conseguir. E no caso, essa é uma investigação que pode colocar o Bolsonaro preso. A gente sabe disso. Os crimes que estão lá, são imputados ao Bolsonaro, pelo relatório final, são crimes que o Bolsonaro pode pegar cadeia. E ele teme ser preso. O grande temor do Bolsonaro, não ganhando as eleições, é justamente ir para a prisão. É ser preso, ser condenado. Ah, mas vai acabar em pizza. Ah, não sei o que tem. Como que vai acabar em pizza? A CPI acabou no dia 26 de outubro. Nós temos um mês apenas. E a PGR já fez 10 pedidos ao STF e abriu 6 investigações preliminares. As coisas estão andando, fora todas as outras investigações paralelas que estão caminhando também. Então vamos com calma, porque a condenação do Valdemar Costa Neto, dos primeiros condenados do Mensalão, elas levaram 7 anos. O Mensalão foi em 2005 e as condenações ocorreram em 2012. Então elas vão acontecer. Você vai ver Bolsonaro sentado no banco dos réus, você vai ver o Frederico Wassef fazendo discurso para defender Bolsonaro e você vai ver o Bolsonaro preso. Porque à medida que as investigações vão avançando, nós estamos acompanhando as farsas e as máscaras caindo. Todas elas. E Aras não tem peito para segurar Bolsonaro. E agora talvez ele não tenha nem a vontade de proteger mais o presidente da República. É por isso que Bolsonaro ele é um incompetente, porque mesmo na vitória, ele não consegue trabalhar direito para não criar um ressentimento no Augusto Aras. E ele, com toda certeza, não criou ou não trabalhou
corretamente para evitar o ressentimento do Procurador-Geral da República, aquele que pode muito bem incriminar Bolsonaro ou abrir uma investigação. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei e aquilo que eu falei pra vocês, tenham calma que as investigações elas vão andar. Não tem como terminar em pizza o relatório porque a CPI não foi feita para terminar em pizza. Se você gostou, clique no botão de gostei. Claro, privilegie o meu cabeleireiro porque agora o cabelo está curtinho. Me siga no Instagram, canal Profiléu e também no Twitter, @profileoficial.